Olá pessoal, estamos aqui de volta para a nossa quarta aula do módulo de ondas, em que hoje nós vamos falar sobre acústica. E a acústica, gente, é essencialmente o estudo dos sons. Ou seja, aqui nós vamos falar sobre as ondas sonoras e sobre como nós percebemos o som. Isso quer dizer basicamente o que, gente? Que nós vamos estar estudando as características físicas, mas também as características fisiológicas, que é como o nosso corpo responde às ondas. Interessante. Então, algumas coisas para a gente pensar. Quais são as características em que nós já estudamos das ondas, de modo geral? Nós temos a frequência. E a frequência é o que, gente? É o número de vibrações que ela está fazendo em um certo tempo, né? E como que o nosso corpo interpreta a frequência? A frequência para a gente, ela vai ser basicamente o que, gente? O tom. No que a gente está falando do tom, ele pode ser o quê? Ele pode ser agudo ou ele pode ser grave. E o que é um som agudo? O que é um som grave, gente? Um som agudo é aquele som bem fininho. Um som grave é um som grosso. Então, de modo geral, um homem tende a ter uma voz mais grave. A mulher tende a ter uma voz mais aguda. A exceção disso é Anderson Silva, que tem uma voz aguda. E o que é que... Bom, eu estou dizendo que ele está relacionado com a frequência. Então, qual que é a relação entre um som grave e um som agudo com a frequência? Sons graves têm frequências baixas. Sons agudos têm frequências altas. Quer lembrar, gente? O agudo é alto. Então, é A com A. Tudo bem? Ou seja, frequência alta, frequência baixa. E tem algum outro nome que a gente use para isso? Tem. Essa frequência daqui dos agudos não é alta, então essa aqui são sons altos. E a frequência dos sons graves não é baixa, então eles são sons baixos. Mas calma aí, alto e baixo geralmente a gente fala de volume, não? É. Na linguagem popular, um som alto e um som baixo quer dizer um som forte ou fraco, respectivamente. Na linguagem física, um som alto quer dizer que ele tem uma frequência alta, não tem nada a ver com o volume. Então, de modo geral, mulher fala alto, homem fala baixo. Por quê? Porque a mulher tem uma voz aguda e o homem tem uma voz grave. Tudo bem? Dentro desse pedacinho daqui, a nossa audição ela tem um limite de frequências que a gente consegue captar. No caso da audição humana, ela estaria entre 20 e 20 mil Hz. Mas deixa eu jogar aqui um exemplo para vocês. Uma figurinha. Está aqui. Nós conseguimos ouvir de 20 a 20 mil Hz. Um golfinho consegue escutar de 100 até 150 até 150 mil Hz. Então um golfinho consegue escutar a gente? Consegue. Dá uma olhada aqui no Lilás, a gente tem a frequência que a gente consegue produzir. Então o golfinho consegue escutar a gente. O cachorro consegue escutar a gente. O gato consegue escutar a gente. O morcego escuta a gente? Não. Tudo bem? Então o que é que acontece? De modo geral, a gente tem os limites superiores e inferiores para a nossa audição. Como a gente só escuta de 20 a 20 mil Hz, o som que um golfinho produz, que é de 70 a 120 mil Hz, a gente vai escutar? Não. E onde que a gente pode encontrar uma coisa um pouquinho mais aplicada disso daqui? Vocês já ouviram falar daquela história de sons que espantavam adolescentes? Na medida que a gente vai envelhecendo, se a gente antes ficava de 20 até 20 mil, a gente tinha esse intervalo daqui, todo, que a gente conseguia escutar. Na medida que a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo, ele vai estreitando. Então a gente consegue escutar som cada vez menos grave e cada vez menos os sons agudos. Dizem que é por isso, inclusive, que os casais se desentendem cada vez mais quando ficam velhos, porque a mulher deixa de escutar o homem e o homem deixa de escutar a mulher. Mas, o que é que vai estar acontecendo? Suponha que para uma pessoa idosa, ela só consegue escutar a partir de 60 Hz. Então, o que é que acontece? Se você tem um espaço em que você não quer que adolescentes frequentem, o que é que você vai fazer? Você coloca um som muito forte mesmo, com uma frequência, por exemplo, de 30 Hz. Para os adolescentes, aquilo vai doer no ouvido deles. Por quê? Porque eles escutam de 20 a 20 mil, então eles escutam de 30. Mas os velhinhos vão estar escutando? Não, porque eles escutam a partir de 60 e 30 não está no meio desse intervalo. Tranquilo, gente? Então, recapitulando,
A frequência vai dar a altura do som, em que os sons altos têm frequência alta, são os agudos, e os sons baixos têm frequência baixa. E daqui, então, a gente pode aproveitar essa ponte para falar sobre a amplitude. Que a amplitude, gente, era aquela alturazinha que nós tínhamos na onda. Vocês lembram ao que é que ela estava associada? Ela estava associada à intensidade. E a intensidade, ela existe em física. Ela está associada à quantidade de energia que está chegando numa certa área. Por exemplo, se você tem uma quantidade de energia chegando na palma da minha mão e você tem a mesma quantidade de energia chegando só na ponta do meu dedo, vai ser muito mais intenso no meu dedo do que seria na palma da minha mão. Tudo bem? E essa energia que está chegando, ela tem que chegar num certo tempo. Se ela leva muito tempo para chegar, ela vai ter uma potência lá embaixo. Se ela chega em pouco tempo, ela vai chegar com uma potência lá em cima. Então a intensidade, fisicamente, ela é definida como sendo a potência dividido pela área, que é a primeira coisa que a gente tinha falado. Daqui, como a potência é basicamente energia pelo tempo, então o que é que acontece? Quanto mais energia chega, em menos tempo, maior a intensidade, porque é maior a potência. Quanto maior a área, menor vai ficar aquela intensidade. Por quê? Porque a energia vai estar espalhada. Tudo bem? Isso daqui, como vocês podem estar imaginando, vai estar associado ao volume. Então aqui a gente tem sons fortes e fracos. Joia. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tenho um som que está numa certa intensidade e eu dobro essa intensidade, eu vou escutar ele 2 vezes mais alto? Negativo. O que acontece aqui, gente, é que nós vamos ter o nível sonoro, que é o que a gente consegue perceber como sendo volume. E esse nível, ele tem uma equaçãozinha, ele tem esse beta, que é o B com a perninha puxada, e ele é uma relação entre a intensidade que a gente está ouvindo e a menor intensidade que a gente consegue ouvir. Daqui parece que realmente, se a gente dobrar isso, então o nível estaria dobrado, mas não é o que acontece. O que a gente conseguiu verificar é que isso é uma proporção logarítmica. E bom, se você não sabe lidar com logaritmos ainda, fique tranquilo, gente. É bem simples mesmo. Mas, em poucas palavras, para você entender o que é que está acontecendo aqui, imagine que a gente quer dobrar o nível sonoro. Então, isso aqui vai ficar vezes 2. Para que isso aconteça, a gente teria que dobrar a intensidade? Não. Como é em log, de base 10, já que não tem nada aparecendo, isso aqui teria que ficar 10 vezes mais intenso. Então, se você escuta 2 vezes mais forte, é porque está chegando 10 vezes mais energia. Tudo bem? Então, basicamente, vamos lembrar que essa relação daqui ela não é linear. Ela é logarítmica, ou seja, se você dobrar um, você não vai dobrar o outro. Se você reduzir pela metade um, você não reduziu pela metade o outro. Essa proporção vai ser de 2 para 10, tudo bem? E ainda assim ela não é direta, ela é logarítmica, mas só gravem isso. Ela não precisa ser linear. E qual que é a outra característica que a gente pode falar a respeito das ondas, gente? É a forma da onda. Forma? Mas eu não lembro disso não, professor. Você não tinha falado, mais ou menos. Vamos dar uma olhada. Eu tinha desenhado antes para vocês umas ondas mais ou menos assim, completamente perfeitinhas, né? Mas existem ondas que vão ser assim, truncadas. Ela pode estar na mesma frequência? Pode. Com a mesma amplitude? Pode. A gente vai perceber ela igual? Não. A forma, ela vai dar o que a gente chama de timbre. E o timbre, gente, é o tipo dentro do que a gente escuta. É isso que vai fazer com que você consiga diferenciar se tem um violão e uma flauta tocando a mesma nota. Você consegue saber que um é uma coisa e outro é outra. Se você vê um coral cantando, eles podem estar cantando completamente afinados no mesmo tom, mas você consegue perceber que existe mais de uma voz diferente. Tudo bem? Então, basicamente, quais são as 3 características que a gente vai ter de muito importante aqui? Frequência, que vai estar associada ao tom, a amplitude, que é o volume, e a forma, que é o timbre. Então, é graças ao timbre que a gente consegue diferenciar a voz de cada pessoa, por mais que elas falem no mesmo tom. O tom, lembrando, é ele que é alto ou baixo, está associado à frequência, não ao volume, que é da amplitude. E o volume ele está associado à intensidade.
Mas essa coisa que a gente tem da intensidade, a relação entre a intensidade que está chegando e o que a gente interpreta dela, não é linear, é logarítmica. Tudo bem, pessoal? Então daqui, eu queria falar para vocês agora um pouco sobre os fenômenos. Quais são os fenômenos que a gente vai estar falando aqui? A gente vai estar falando basicamente sobre a persistência. Deixa eu colocar aqui. Persistência. Também sobre os harmônicos. E no final sobre uma outra coisa que a gente conhece, mas que não necessariamente a gente lembra o nome, que é o efeito Doppler. Então, gente, começando de cada um. O que é a persistência? Quando você emite um som, ele passa um certo tempo ainda vibrando em você. É como se você conseguisse ouvi-lo ainda. E essa persistência, nos seres humanos, ela é de aproximadamente 0,1 segundos. Então, o que acontece? Imagine que você foi e produziu um som aqui. Saiu o som. Eventualmente, ele bate numa parede e volta. Aí você escuta ele. Só que imagine o seguinte, se ele levou, tá aqui 0,1 segundo, se ele levou, por exemplo, 0,08 segundos, você percebe que você ainda está ouvindo o som que você emitiu quando ele retorna? Então parece que você está ouvindo uma coisa só, ou seja, é um prolongamento do som. Então para cá, a gente vai ter o fenômeno da reverberação, em que parece que ele simplesmente continua. E se a gente eventualmente para de escutar e depois volta a escutar, se ele tivesse levado, por exemplo, 0,12 segundos, aí a gente tem outro fenômeno muito bacana, que a gente parou de escutar, depois a gente volta, é o eco, em que basicamente ele para e depois volta. E por que ele acontece, gente? Porque basicamente o tempo que gastou para aquele som ir e voltar até a gente levou mais tempo do que o nosso cérebro ainda estava processando aquele som. Se levasse menos tempo, aí parece que o som é só um contínuo, que é o que a gente vai chamar de reverberação. Então, como que a gente pode fazer para ter ideia se esse som vai estar reverberando ou se ele vai estar ecoando? Bom, vocês lembram que a gente sabia que a velocidade ela era definida como sendo o espaço sobre o tempo? O tempo que a gente tem de limite vai ser a 0,1 segundo. E qual que é o espaço que a gente tem? É o da ida mais o da volta. Então a gente pode dizer que isso aqui é a ida mais a volta. Ou seja, seria a mesma coisa que 2 vezes a distância que o som ainda está percorrendo, dividido pelo tempo. Então, se a gente souber da velocidade do som, a velocidade vezes o tempo vai ser igual a 2 vezes a distância. A distância, então, seria a velocidade vezes o tempo sobre 2. Se essa distância daqui ela for maior do que um certo limite, o que é que vai estar acontecendo? Essa distância daqui, gente, é a distância justamente limite para que no momento em que a gente acaba de escutar o som, que ele acaba de reverberar na gente, da persistência, a gente escuta ele. Então ele seria justamente o limite entre a reverberação e o eco. Se essa distância que a gente está, ela for menor do que essa distância limite, o que é que vai acontecer? Ele vai chegar antes. Então seria uma reverberação. Se ela for maior, seria depois. Então, sabendo que o som ele viaja mais rápido na água do que no ar, onde que a gente precisaria de uma caverna maior para poder escutar o eco? A gente precisaria de uma distância maior na água, porque a velocidade é maior, então a distância teria que ser maior, para poder compensar o fato de que ele anda mais rápido, tudo bem? E outro fenômeno, gente, são os harmônicos. E o que são os harmônicos? São os sons que são produzidos quando a gente tem a formação de ondas estacionárias. Isso vai estar acontecendo principalmente com os instrumentos de sopro. E como que a gente pode estar visualizando isso, pessoal? Está aqui o seguinte, imagine que nós temos o nosso instrumento de sopro, bem aqui. Daí o tamanho dele, ele tem um certo comprimento, L. E o que é necessário para que a gente tenha onda estacionária? É que é como se ela estivesse começando e acabando sempre no mesmo ponto. Vocês percebem que ela começa descendo e aqui ela estaria começando a subir? Então, ao todo, esse pedaço daqui
ele é meio comprimento de onda. Então cada metadezinha dessa seria o quê? 1/4 do comprimento de onda. Daí, quantas metades a gente tem? 2/4 do comprimento de onda. Então, por essa mesma relação daqui, basta a gente passar esse 2, nós teríamos que o comprimento de onda seria igual a 2L. Na sequência, se nós quisermos colocar um outro harmônico, a gente tem que dar um jeito de inserir uma onda inteira ali dentro. Então, o que é que a gente fez? A gente colocou uma onda inteira. Ó. Reparem que ela começa aqui, ela desce e ela sobe. Então, o que é que a gente acrescentou, gente? Mais um pouquinho. Então, agora a gente tem que o comprimento de onda está igual ao comprimento do nosso tubo. E aqui vem uma outra pergunta. Quantos comprimentos de onda a gente tem? Nós temos o quê? 1,5. Ou seja, o nosso L vai ser 3/2 do comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda seria 2/3 de L. O que é que a gente consegue perceber, gente? Aqui nós temos o primeiro harmônico, então 2L sobre 1. No segundo harmônico, 2L sobre 2. No terceiro harmônico, 2L sobre 3. Então, para a gente encontrar os harmônicos, quando a gente está falando em tubos abertos, basta a gente pegar 2L, que seria 2 vezes o comprimento do tubo, e divide pelo harmônico que a gente quer encontrar. E a frequência ela vai ficando cada vez mais aguda. Cada vez que a gente tiver um harmônico, a gente vai estar aumentando a frequência. Tudo bem? E como que funcionaria num tubo fechado? Um tubo fechado, gente, a principal diferença é que ela vai ter que vir, ela vai bater e ela vai voltar. Em quê? Em meio comprimento de onda. Então, esse tubo daqui, vocês percebem que deveria estar continuando para cá, teria mais um comprimento de onda? Então, esse tubo só tem metade de comprimento de onda. Ou seja, esse tubo tem 1/4 do comprimento de onda. Se a gente colocasse mais um pedacinho desse, o que é que ia acontecer? Ele ia estar ficando fechado. Não ia dar certo. Por quê? Porque ele ia estar vindo aqui e na reflexão dele ele ia voltar como? Assim também. Isso não iria estar, na verdade, formando para a gente um harmônico. Por quê? Porque ele está indo e voltando pelo mesmo caminho. Perceba que a gente quer que ele comece em cima e acabe embaixo. Então tem uma diferença importante entre os harmônicos abertos e fechados, em que nos harmônicos de tubo fechado, eles só podem ser ímpares. Por quê? Porque a gente não pode colocar mais meio tubo. A gente tem que colocar um bocado de tubo para poder caber uma onda inteira de cada vez, ou pelo menos metade de uma onda de cada vez. Tudo bem? Então o que é que acontece? Nós vamos ter a mesma relação. Daqui a gente consegue concluir que o comprimento de onda vai ser igual a 4L. Sobre quanto, gente? Sobre 1, que é o primeiro harmônico. Daqui a gente vai ter o quê? Que o comprimento de onda ele seria 4L sobre terceiro harmônico, né? Depois nós teremos aqui o quinto harmônico, 4L sobre 5. Tudo bem? Então basicamente é isso, gente. Os harmônicos eles vão formar essas ondas estacionárias em que a gente pode verificar a região dos nós, que eles não vão estar se movendo. É como se nesse ponto não estivesse acontecendo nada. Tranquilo? Então, gente, e o que seria o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança na frequência da onda, certo ou errado? Você está se perguntando se eu não falei sobre o efeito Doppler, como é que você pode afirmar isso, né? Gente, a frequência de uma onda não muda nunca. Mas o efeito Doppler é uma mudança na frequência. Mas na frequência o quê? Ouvida. A frequência da onda não muda. Mas imagine o seguinte. Imagine que a onda está fazendo isso daqui, por exemplo, em 2 segundos. Ou seja, ela gastou 2 segundos para sair daqui até aqui. Então, quando ela chegasse no seu ouvido, ela gastaria 2 segundos também para poder fazer isso. Mas imagine que você está andando no sentido contrário. Então, o que é que acontece? Você vai sair daqui e você está andando, você vai gastar 1 segundo para andar até lá. Vocês percebem então que você vai ter passado em 1 segundo, essa onda estaria aqui. Mas em 1 segundo você também já está aqui. Ou seja, você já passou pela onda toda em 1 único segundo. Você percebe que então, para você é como se ela tivesse vibrado 2 vezes em 1 segundo, em vez de vibrar 2 vezes em 2 segundos? Então o que é que acontece? A frequência que nós vamos ter aqui no efeito Doppler, a frequência que nós vamos estar ouvindo, ela vai variar
alguma coisa em relação à frequência da fonte que é transmitida. Em relação ao que, gente? As velocidades relativas do ouvinte com a onda e a velocidade relativa da fonte com a onda. E o que é que isso quer dizer? Imagine o seguinte: você tem aqui uma ambulância. E ela vai estar com a sirene ligada. Temos aqui uma pessoa que vai estar andando. Ela tem uma velocidade para cá. E a nossa ambulância tem uma velocidade para lá. Ela vai estar emitindo ondas que vão estar andando assim, não é isso? Então as nossas ondas vão ter uma velocidade para cá. Então vamos chamar isso aqui de VW, velocidade da onda. Vamos chamar esse daqui de VO, vai ser a velocidade do ouvinte. E aqui nós vamos ter a velocidade da nossa ambulância, ou seja, da fonte. Então o que é que acontece? Como que a gente calcula a velocidade relativa, gente? A gente tem que ver se ele está se aproximando ou se ele está se afastando. Lá na parte de vetores, se você tiver com dúvida, está explicado bem direitinho. Mas, em resumo, a gente pode dizer o quê? Que a frequência que o nosso amigo estaria ouvindo, ela seria a velocidade da onda mais ou menos a velocidade do ouvinte. E aqui nós teríamos a velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte. Tudo isso vezes a frequência da fonte. Então, o que é que acontece? A onda e o ouvinte, eles estão se aproximando, não estão? E um está andando em direção ao outro. Então, o que é que acontece? É como se eles estivessem se aproximando mais rápido. Então, a gente soma. Agora, a onda e a fonte, elas estão se aproximando ou se afastando? Nesse caso, elas estão se afastando. Por quê? Porque a onda está andando para frente, a fonte também. Só que a onda vai mais rápido. Então, a velocidade de afastamento delas é a diferença, é o tanto que a onda consegue ir mais rápido do que a fonte. Então, o que é que acontece? Como esse pedacinho daqui ele está somando, a parte de cima está aumentando. Se a gente multiplica, por exemplo, a parte de cima pelo nosso fator aqui, o que é que acontece? A frequência aumenta. Já aqui, nós vamos ter o quê? Uma diminuição. Se a gente diminui a parte de baixo da fração, se a gente dividindo por um número menor, o que é que acontece com o resultado? Ele aumenta. Então, em resumo, a gente pode dizer que se a velocidade é de aproximação, a nossa frequência aumenta. Se a velocidade é de afastamento, a nossa frequência diminui. Então, nesse caso, o nosso cidadão aqui estaria escutando o quê? O som mais agudo. E o que estaria acontecendo se a velocidade da nossa ambulância fosse para o sentido contrário, se ela estivesse dando ré? Nesse caso, o que é que a gente está tendo aqui? Uma velocidade de afastamento, não é? E ele está se afastando quanto? O tanto que a onda anda para a direita, mais o tanto que a ambulância anda para a esquerda, ou seja, mais. Então, o que é que esse afastamento vai estar fazendo, gente? Se a gente está aumentando esse número daqui de baixo, o nosso resultado vai diminuir. Ou seja, o que é que vai estar acontecendo? A frequência ficaria menor. Ele estaria escutando o som mais grave. Por isso que quando a ambulância está vindo na sua direção, você escuta... Depois que ela passa, você escuta... Basicamente a frequência muda, por causa do efeito Doppler. Mas a frequência da onda em si mudou? Não. Mudou a frequência que você ouviu. A frequência da onda não muda nunca. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os fenômenos. Recapitulando: Doppler, harmônicos e persistência. A persistência, de acordo com o tempo que ela gasta, se ele é maior ou menor que 0,1 segundos, ela pode reverberar, que dá a impressão de som contínuo, ou ecoar, que dá a impressão que a gente está ouvindo o som de novo. Os harmônicos, basicamente, vão ser as ondas estacionárias, que tem a ver com o comprimento, e pode ser diferente para os tubos abertos ou fechados. São eles que vão dar o som para a gente. E o efeito Doppler é o que, gente? É a mudança da frequência que a gente escuta de acordo com a velocidade relativa do observador e da fonte em relação à onda. Tudo bem? Lembrando que se todo mundo estiver se aproximando, a frequência aumenta. Se estiver se afastando, a frequência diminui. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Daqui a pouquinho vamos estar com a nossa aula de exercício também. E você já tem a lista de exercícios lá no Estudo em Dia. Qualquer dúvida, estou aqui, pessoal. Até a próxima.